Aí depois ele fala aqui dos anjos que estavam lá no céu com Satanás. Eles eram anjos. Eles não guardaram o lugar deles lá, da morada deles, e por isso eles foram expulsos do céu. E diz aqui o verso de número 6, que esses anjos estão guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Mais um exemplo. Eram esses demônios o quê? Quem eles eram? Anjos. Transformaram-se em o quê? Eles se transformaram em o quê? Demônios. Porque eles não guardaram o lugar onde eles estavam. Deus os criou para que eles ficassem no céu. Eles se rebelaram juntamente com Satanás contra Deus. Por isso foram expulsos do céu. Uma carta de alerta para nós. Para que nós batalhemos pela nossa fé. O outro exemplo que ele deu no verso 7. Olha só. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que foram destruídas com o quê? Fogo e enxofre. Deus fez chover fogo do céu, enxofre, e acabou com essas cidades. E elas foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. É um exemplo do fogo eterno. Porque lá em Sodoma praticava-se o que? Sodoma, Gomorra, prostituição, perversão. As pessoas de lá foram após outra cara. Pessoas do mesmo sexo tendo relacionamento, entregaram-se à prostituição e à perversão sexual, e por isso Deus destruiu essas cidades. Pastor, hoje não é mais assim não. Graças a Deus que ninguém aqui pensa assim, mas aí no mundo. Pastor, hoje não é mais assim não. Tem que mudar a Bíblia. Isso é antigo. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a Bíblia fala que os efeminados, os sodomitas, não herdarão o reino de Deus. Então é antiga aliança e nova aliança. Eu não tenho ódio de pessoa que pratica isso. Não. Deus quer salvar essas pessoas. Porém, se elas não se arrependerem, serão condenadas. Isso é claro. Não adianta a pessoa vir querer explicar uma coisa que a Bíblia deixa claro para nós. Certo? O outro exemplo fala de homens sonhadores, alucinados, que contaminam a carne. Esses homens sonham e com seus sonhos perversos carnais caem também em depravação moral e física, e eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então essas pessoas, elas se levantam, muitas dessas pessoas se levantam contra as autoridades de Deus aqui na terra e as autoridades celestiais. Porque quem não obedece a uma pessoa enviada de Deus aqui na terra, um enviado de Deus para pregar a verdade, ele não obedece a Deus. Quem não obedece às autoridades que Deus coloca aqui na terra, as terrenas, também não obedece às celestiais. Isso é uma coisa grave. O outro exemplo que ele deu foi de quem? Miguel. Miguel, quando ele disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, o diabo começou a ali proferir palavras, insultar o arcanjo Miguel. Aí o arcanjo Miguel entrou na onda dele? Não. Nós conhecemos esse trecho. De vez em quando a gente fala sobre ele na igreja. Ele não ousou proferir palavra de maldição contra o diabo. Ele disse: o Senhor te repreenda. E que a gente aprende com isso, pastor? A questão do corpo de Moisés. O corpo de Moisés ninguém achou. Por quê? Porque quem escondeu foi Deus. O que Deus esconde ninguém acha. E o que Deus acha é o que foi escondido. O que de Deus não pode se esconder nada. Aleluia! Então ele acha tudo escondido, e o que ele esconde ninguém acha. O diabo ficou doido para pegar o corpo de Moisés. Miguel disputou com ele. Ele perdeu.
porque de Deus ninguém ganha. Miguel era de Deus o arcanjo. E aí o diabo começou a insultar Miguel. Miguel disse a ele: o Senhor te repreenda. Quando o diabo envia alguém para começar, ele envia, tá? A te tentar, para você sair da graça, para você perder a bênção, fala assim para a pessoa: olha, eu vou te entregar na mão de Deus. Eu não sei o que eu devo fazer com você, mas Deus sabe. Vou te entregar na mão de Deus. O Senhor vai te repreender. Vou deixar para Deus te repreender, eu não vou te repreender. A gente aprende com a Bíblia, não é verdade? E aqui ele fala também de homens que são difamadores. Homens que, por não entenderem as coisas, eles difamam, falam mentiras contra. E até naquilo que eles entendem com a mente carnal, eles também se corrompem. Pessoas que não têm recurso, a mente já está cauterizada. Adianta você falar com pessoas assim, que a mente está cauterizada? Já está corrompido, não adianta. Esses homens são mencionados aqui. A gente tem que ler a Bíblia para a gente ver, para a gente entender que a Bíblia fala de vários tipos de pessoas, para que quando a gente se deparar com essas pessoas, a gente lembrar, certo? Aí deu mais dois exemplos. Quais? Caim e Balaão. O que Caim fez? Matou Abel. E por que ele matou Abel? Porque as obras dele eram más e as de Abel justas. A Bíblia fala isso. Tem muitos Caíns por aí, de obras más, querendo matar outros, como ele matou Caim e Abel, né? Tem muitos Caíns querendo matar outras pessoas boas, de obras boas. Tem que vigiar isso também. Balaão, o que Balaão fez? Quem lembra? Balaão, ele ensinou o rei Balaque dos Moabitas para que ele passasse para as mulheres moabitas. Ele ensinou as mulheres moabitas a seduzirem ali os israelitas, para que eles comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. E deu certo. Balaão foi terrível, por isso que ele é considerado o quê? Um profeta falso. E diz aqui, no versículo de número 11, que Balaão, ele foi um homem movido pela ganância. Movidos de ganância, esses homens, né, se precipitaram no erro de Balaão. Não fala que Balaão era ganancioso, mas fala do erro de Balaão, que foi ganância. Foi o prêmio, ele preferiu o prêmio da injustiça. Foi comprado, foi subornado. Então o crente, ele é também o que? Às vezes o diabo levanta a pessoa para subornar a crente. Se o crente não vigiar, o que vai acontecer com ele? Ele vai por esse caminho. Mas qual foi o fim de Balaão? Morreu a espada. Porque de Deus ninguém escapa. O que Balaão aconselhou as mulheres para que elas fizessem, e deu certo para elas lá, causou a morte de 24 mil pessoas israelitas. Morreram 24 mil pessoas da praga. Parece que todas eram realmente israelitas, né? Olha só o que um conselho errado às vezes faz. O estrago que uma pessoa do diabo faz. Mas a hora dele chegou, porque ninguém se levanta contra o povo de Deus e fica impune. Ele morreu à espada, porque ele se levantou contra Deus. Naquela hora ali, Deus não fez nada com Balaão, naquele momento, mas a hora dele chegou, e ele foi morto. Porque se levantar contra Deus é se levantar para cair. O outro aqui é Corá. Corá se rebelou contra Moisés, contra Arão.
consequentemente contra Deus. Não estava respeitando ali o sacerdócio de Arão. Ele queria fazer o ofício também, tomar na marra. Não adianta querer tomar a obra de Deus na marra. Cada um tem seu chamado. O que aconteceu com Corá e com as pessoas que se envolveram na rebelião de Corá contra Deus e contra Moisés, Arão? A terra abriu a boca, eles foram engolidos vivos, porque eles se levantaram contra Deus. Homem de Deus, a gente não pode se levantar contra ele. Se é de Deus, não é porque ele é melhor do que ninguém, não. É porque Deus o levantou. E Deus vai honrar aquele homem. Se ele é um homem de Deus, Deus vai honrar. E todas as pessoas que se atreverem a tocar naquele homem, Deus até permite tocar, mas na hora certa Deus vai tomar nota. Tocaram em Moisés. Moisés foi para o teste para ver quem era de Deus e quem não era. Moisés ficou de pé. Corá e os rebeldes caíram, foram engolidos vivos pela terra que abriu a boca, porque eles se rebelaram contra Moisés. Deus é a maioria. Nós estamos com Deus. Se nós estamos com Deus, azar de quem se levantar contra nós, mas nós temos que permanecer com Deus. Nós não podemos sair do propósito de Deus. Quem está com Deus, Deus vai manter de pé diante dos inimigos e dos adversários, para que Satanás seja repreendido e os homens de Deus sejam honrados por Deus. Moisés honrou a Deus. Deus honrou Moisés. Pastor, mas Moisés ele não entrou na terra prometida. Isso aí é uma outra questão. Qualquer dia desse eu quero pregar sobre Moisés. Uma mensagem que outro dia Deus me deu. E vocês verão, mas para outro dia, não é? Então, qual foi o fim de Corá e dos rebeldes? A terra abriu a boca e os engoliu vivos. Eles desceram vivos e morreram.